nos diz: aqueles dias Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor e disse: lembra-te, Senhor, peço-te de que andei diante de ti com fidelidade, com inteireza de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou disso. Então veio a palavra do Senhor a Isaías, dizendo: vai e diz a Ezequias: assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai, ouvi a oração e vi as tuas lágrimas. Acrescentarei, pois, aos teus dias 15 anos, livrar-te-ei das mãos do rei da Assíria, a ti e a esta cidade, e defenderei esta cidade. Amém? E aí? Pai, que eu só possa falar conosco, Deus, no nome de Jesus. Amém? Superando desafios. O rei Ezequias, ele foi rei em Judá por 25 anos. E 29 anos ele reinou em Jerusalém. Nesse tempo, ele se revoltou contra o rei da Síria e não serviu o rei da Síria, por idolatria e muitas outras coisas. O rei Ezequias, ele foi um grande vencedor, e o Senhor o fez prosperar. Que a gente precisa entender que o Senhor nunca se afasta dos seus. O Senhor nunca se afasta dos seus seguidores, daqueles que o servem, né? Mas infelizmente, às vezes muitos acabam se afastando do Senhor, quando deixa de congregar, quando deixa de ler a palavra, quando deixa de estar em comunhão, né? Às vezes não ora, vai aos cultos, né? Então, cuidado para não perder o compromisso. O rei Ezequias aqui, o tempo passou e ele havia se esfriado na fé. A nossa vida, a vida de muitos, às vezes é parecida com a vida do rei Ezequias. Começa bem a caminhada, começa bem na obra do Senhor, mas com o passar do tempo não tem mais a mesma dedicação. Cuidado, porque pedra isolada não constrói nada, já viu esse ditado? Então, acaba se esquecendo como é bom louvar a Deus, como é bom ouvir a palavra, como é bom orar, como é bom estar na igreja, como é bom estar com os irmãos, né? E apesar de muitas conquistas e vitórias, pouco a pouco o rei Ezequias, ele foi se esquecendo de Deus sem perceber. Cuidado para você não se esquecer de Deus sem perceber. Alerta a pessoa que está do teu lado. Cuidado para você não esquecer de Deus sem perceber. Cuidado, viu, amados? E Ezequias, apesar de muitas conquistas e vitórias, pouco a pouco foi se distanciando sem perceber. E às vezes muitos têm por aí a situação semelhante, se esquecendo do Senhor sem perceber. Talvez assim que nós precisamos pedir ao Senhor que possa renovar sempre em nós o primeiro amor. Sabe, para você conheceu a palavra, o Evangelho entrou no seu coração, você ficou fervoroso, aquela coisa que você queria, você volta lá agarrar todo mundo para trazer, né? Esse amor que a gente precisa orar a Deus. Senhor, não deixa esfriar, Senhor. Não quero apagar esse amor no meu coração. Pode passar o tempo que for. A gente precisa estar sempre orando nesse sentido, para Deus renovar o nosso primeiro amor por Jesus. Renovar o primeiro amor pela sua palavra, né? Então, quero convidar você para que nós possamos juntos aprender com Ezequias a vencer desafios. A primeira lição que nós temos aqui é crer que a oração pode mudar muitas coisas. Vamos falar juntos? Qual que é a primeira? Crer que a oração pode mudar muitas coisas. Ezequias, ele acreditava na oração. No versículo 2, diz o texto aí que
Ezequias virou o rosto para a parede, o que ele fez? Orou ao Senhor. Ele havia acabado de receber a notícia séria, mas ele teve a atitude de orar ao Senhor, de buscar ao Senhor. E quando diz o texto aí, ao virar-se para a parede, significa que ele deixou de lado os seus recursos, deixou de lado de buscar as coisas dos homens. Ele falou: não, eu sei que eu tenho que confiar naquele que eu fui fiel. Então, imediatamente, quando ele começou a orar, ele se lembrou que ele tinha que confiar em Deus. E às vezes é isso que está faltando. Para conquistar milagres, temos um desafio, temos um problema. Temos, às vezes, situações desesperadoras, mas não se ora, mas não recorre ao Senhor, não assume um compromisso de oração. Aprenda isso durante o seu dia. Se tiver uma oportunidade, dobre o seu joelho, preserve um tempinho de oração. Senhor, coloque diante de Deus. Quero dizer que você menos esperar, as respostas vão bater na tua casa. Porque Deus está vendo as tuas lágrimas e as tuas orações. Precisamos recorrer ao Senhor em oração, porque nós vemos assim que às vezes a gente busca somente os nossos recursos, porque na verdade a gente sabe que é a oração que proporciona mudança na vida da gente. Ela é um instrumento poderoso, porque sempre onde há oração, sempre haverá a manifestação do poder de Deus. A gente está disciplinados a isso, Então nós precisamos que a oração, ela não tem limites. Sempre a gente tem comunhão com o Senhor. Ezequias estava com uma doença mortal, que estava estado, não tem mais jeito. Ele creu que poderia mudar as coisas com a oração e mudou. Sabe aquele problema que tanto assola o seu coração? Assuma um compromisso, está buscando a Deus. Às vezes fica ali horas e horas na frente do computador, horas e horas na frente da televisão, fora as horas perdidas no celular, que aquilo dá vontade de quebrar às vezes. Quanto tempo você tira de oração? Como que está a tua vida diante de Deus? As coisas. Fica ali 5 horas na frente do computador, 10 no canto. 10 minutos de oração já está animador. É mais ou menos assim. Então, milagres acontecem porque a palavra é impossível não está no vocabulário de Deus. E a gente tem que se achegar. No livro de Tiago, não precisa se abrir, capítulo 5, versículo 16, a Bíblia diz assim: muito pode por sua eficácia a súplica do justo. Muito pode a súplica do justo. Então a oração muda a circunstância, não para fazer a nossa vontade na terra, mas para fazer a vontade de Deus no céu. Sabia disso? Então, a gente precisa criar essa intimidade com Deus. Em primeiro lugar, crer que a oração pode mudar as coisas. A segunda lição que nós aprendemos aqui nesse texto é: uma vida sincera é tudo que precisamos diante de Deus. Versículo 3, o primeiro argumento que o rei Ezequias lançou mão em sua oração foi: o que ele diz aí? Lembra-te, Senhor, de que andei diante de ti com fidelidade. Fala: Senhor, eu não andei de qualquer jeito, Senhor. Eu não fiz de conta que ouvia, Senhor. Eu fui fiel ao Senhor. Olha que argumento. Eu não andei de qualquer jeito, Senhor. Então Ezequias estava dizendo a Deus, Senhor, eu sempre fui fiel a ti. Olha que maravilhoso. Porque ele tinha um compromisso com Deus sincero. Ele tinha um compromisso com Deus sincero. Deus está te chamando para um compromisso sincero. É triste quando às vezes aqueles que ficam anos e anos a fio ouvindo, e parece que a palavra não
porque ele não aceitou o desafio de Deus com sinceridade. A palavra é como se fosse uma outra palavra qualquer, e a palavra de Deus não é, porque Deus não é qualquer um, Deus é Deus. Deus é Deus. Tem tanta gente tratando Deus como qualquer coisa. Deus não é qualquer coisa, Deus é Deus. Então, a gente precisa se voltar ao Senhor, mano, porque Deus não tem prazer na oração fingida, vamos dizer assim, na oração falsa. Tem gente que ora por orar, muita gente orando, mas essa oração não é sincera. É gente que serve a Deus, vamos dizer assim, só de fachada, que serve a Deus só na aparência, que obedece só pela metade, e a palavra não tem a metade, é sim, sim, não, não. Agora o Hélio fala muito isso, é sim, sim, não, não, não tem olho mais ou menos para Deus. Veja, Deus fala isso, fica com isso que Deus falou, sabe? É essa posição que a gente tem que tomar, Então Deus não tem prazer nesse tipo de oração, porque o favor de Deus é para aqueles que obedecem. A Bíblia diz isso, Então, se você não tem sido fiel a Deus, não ore imitando fidelidade. Faça como Ezequias. Resolva servir a Deus com um coração sincero, com um coração fiel, com um coração obediente. Senhor, tu lembras que eu sempre te servi. Obediência. Deus pode falar isso de você? Senhor, eu sempre te servi. Obediência. Então, mano, se você deseja vencer os maiores desafios da vida, os problemas que vão surgindo, você precisa andar em sinceridade como Ezequias andou. Senhor, eu sei que está errado essas coisas, Senhor, mas eu vou fechar a brecha, vou fechar a porta na cara do diabo. Eu agora não vou fazer mais dessa forma, Senhor, eu vou fazer conforme a tua palavra, Senhor. Porque ele tinha uma vida sincera, portanto, se ele tinha uma vida sincera, a oração dele era sincera. Então, irmãos, que a gente possa ter também essa qualidade de Ezequias, uma vida sincera. Em terceiro lugar, para vencer desafios, nós precisamos aprender mais isso com Ezequias. Uma vida de obediência ao Senhor é tudo o que precisamos. Vamos falar juntos? Uma vida de obediência ao Senhor é tudo o que precisamos. Versículo 3. Tenho feito o que tu aprovas. Em outras palavras, ele diz assim: e disse: lembra-te, Senhor, peço-te de que andei diante de ti com fidelidade, com interesse de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos. Então, tenho feito o que tu aprovas, ou seja, sempre fiz aquilo que querias que eu fizesse. Essa é a grande diferença. Fiz o que era reto aos teus olhos, ele diz aí o texto. Ezequias obedecia, que ele andava na orientação do Senhor. E às vezes vivemos segundo o que é bom aos nossos olhos. Porque eu vejo assim, Deus, ele tem aliança, irmãos, com os retos. Se faz o que Deus aprova, será ajudado. No Salmo 11, versículo 7, diz assim: porque o Senhor é justo, Ele ama a justiça, e os retos lhe contemplarão a face. Não são todos os retos que contemplarão a face do Senhor. Olha que tremendo isso aqui. Então, a gente precisa desejar isso. E eu vejo assim, quando a gente olha nessa oração e vê essa oração desse homem respondido, Deus foi além da resposta da oração de Ezequias. Deus respondeu a Ezequias e deu a ele 15 anos a mais. Olha aí a resposta no versículo 5. Olha o versículo 5. Vai, daí Deus fala de volta para Isaías,
vai a Ezequias, assim diz o Senhor, Deus de Davi teu pai. Olha o que Deus manda Isaías falar para Ezequias: ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Ponto de vista, ele fala assim: acrescenta, ele nem pediu, ele respondeu e ele acrescentou 15 anos a mais. Olha que maravilhoso isso aqui. E no versículo 7, que nós não lemos: ser-te-á isto da parte do Senhor por sinal de que o Senhor cumprirá esta palavra que falou. Eis que farei retroceder 10 graus a sombra lançada pelo sol, declinante no relógio de Acácio. Deus começou a fazer além do que ele havia pedido. O que é isso, pastor? Obedecendo a Deus, você vencerá os obstáculos da sua vida. Obedecendo a Deus, nós sempre venceremos os desafios da vida. Finalmente, quarto lugar, quarta lição que nós temos aqui: buscar a Deus com intensidade e se expor diante dele. Vamos falar juntos? Buscar a Deus com intensidade e se expor diante dele. O versículo 3 termina dizendo que Ezequias chorou muito. Embora fosse um rei, Ezequias não segurou suas lágrimas e nem deixou de se humilhar perante o Senhor. E por isso que no versículo 5, Deus manda o profeta dizer para Ezequias: ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Então isso nos mostra o quanto Deus é comovido quando nos expomos sinceramente diante dele. Então há pessoas que não se envolvem sentimentalmente com Deus, é aquela coisa artificial, querem servir apenas no nível da razão, cheio de regras, de etiquetas e dogmas. Não são esses os que alcançarão milagres. E no versículo 3 diz que o rei Ezequias chorou muito. Salmo 51:17 diz que no coração quebrantado Deus não desprezará. Faz ideia que é isso? Então, a gente precisa se humilhar diante de Deus, buscar com intensidade, se expor sem reservas, e Deus honrará a sua fé. Então o rei Ezequias teve o coração quebrantado, arrependido, necessitado de cura, e por sua atitude de fé, o Senhor lhe concedeu até o que ele não pediu. Havia uma perseguição, historicamente aqui, que o rei da Síria, na verdade, até perseguia Ezequias. E ele fala assim: te livrarei das mãos do rei da Síria também. Você nem me pediu, eu vou fazer isso com você também. Vou fazer a obra completa. Deus não faz nada pela metade, não é verdade? Deus faz a obra completa. Então, se a gente verdadeiramente tomar essas atitudes, então pelas nossas atitudes de fé, que seremos curados, seremos transformados cada dia, seremos tocados, salvos pelo Senhor. Então, louvado e glorificado seja o nome do nosso Deus. Não, no porvir estaremos com Ele para sempre. Então Ezequias foi curado e o Senhor acrescentou 15 anos em sua vida. Ainda disse a Ezequias: livrar-te aí das mãos do rei da Síria, a ti esta cidade, e defenderei esta cidade. Então, por sua atitude de fé, o Senhor me concedeu tudo isso. Então, por nós, para a nossa atitude de fé, milagres acontecem porque a palavra impossível não está no vocabulário de Deus. Quem disse que não tem jeito? Quem disse que não vai dar certo? Quem disse que não adianta mais? Quem disse que não vai recuperar? Então, quer mudar de vida? Amém? Creia na oração. Seja sincero, seja obediente e busque a Deus com intensidade. Assim, verdadeiramente, nós veremos os feitos de Deus acontecendo na nossa vida. Então, assim, para a gente orar mediante essa palavra,
Queria fazer uma pergunta para você. Qual tem sido o maior desafio da sua vida? Já parou para pensar? Qual tem sido hoje o seu maior problema? Veja assim, uma daqueles que buscam a Deus e recebem a Jesus com um coração sincero, terá o decreto de morte cancelado, como aconteceu com Ezequias. Quer mudar de vida? Amém? Vamos recorrer àquele que pode mudar as coisas em nós, aquele que pode verdadeiramente fazer o impossível acontecer. Queria que alguém abrisse aí Lucas 1, 27, 37 e outra em Lucas 18, 27. Lucas 1, 37 e Lucas 18, 27. Quem achou Lucas 1, 37? Pode ler. Uma virgem desposada com... Não, 1, 37. Lucas, capítulo 37. Porque para Deus não haverá impossível em todas as suas promessas. 1. Lucas 18, 27. Quem achou? Mas ele respondeu: os impossíveis dos homens são possíveis para Deus. Amém? Para Deus não haverá impossível. Eu encontrei com os meus irmãos para o final de ano, fazer muitos anos. Eu tenho um irmão, quanto mais a gente fala de Jesus, olha, mais idólatra ele fica. E hoje me veio aquele que eu havia conversado com meu irmão. E hoje Deus me trouxe claramente uma palavra que eu tive que chorar muito aqui. Fazia 15 anos que eu não via alguns dos meus irmãos. E hoje Deus falou assim para mim: a próxima vez vai ser diferente. Eu creio. Impossível. Para Deus não existe. Vai chegar o tempo da conversão dos meus irmãos. Nós voltamos a 2. Mas Deus é fiel. Eu creio. Ele vai ter que se render, porque é o princípio da palavra. Todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é Senhor para a glória de Deus Pai. Vai ter que se render. Quem não quiser se render por bem, vai ter que se render por mal, mas vai ter que se render, porque a Bíblia fala, vai ter que se ajoelhar. Que não seja para julgamento eterno, mas para salvação eterna. Vamos orar a Deus.